Boa noite, todos os internautas que nos seguem nessa live, e em especial, boa noite, Itapicuru, a cidade onde nasceu Adalberto Macedo. Boa noite, Alagoinhas, terra de grandes trabalhos deste grande espírita atuante no movimento espírita. Boa noite, todos aqueles que estão comemorando neste momento, 5 de outubro, o 51º ano do Pacto Áureo, né, que gerou o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira e que, por isso mesmo, criou um sistema federativo integrado, do qual o nosso homenageado de hoje, Adalberto Macedo, participou ativamente. Boa noite a todos que vieram assistir esta live tratando do mundo espiritual, onde ele agora se encontra, né? O nosso homenageado, né? Que teremos aqui a presença de Nádia Matos, ilustrando-nos com o seu saber, esse conhecimento tão importante para copiarmos nesse instante da história da humanidade. Boa noite a todos os interessados no Encontro Espírita Estadual, que vai acontecer de 30 de outubro a 2 de novembro. Eu tenho uma notícia para lhes dar. As inscrições foram abertas há poucos momentos. Então, podem acorrer ao site da Federação Espírita do Estado da Bahia e se inscrever, completando todos os seus dados, que é fundamental, e sabendo da notícia que é muito agradável: custo zero para quem se inscreve, custo para a Federação Espírita do Estado da Bahia. Mas vocês têm a liberdade de se inscrever em pelo menos uma, no máximo duas, das áreas setoriais que vamos trabalhar. E lá teremos a oportunidade, neste encontro, de estudar com o seguinte tema: inspirando-se na espiritualidade para amar e instruir, tema do ano. Começamos, então, conversando um pouco sobre este pioneiro do trabalho federativo unificador, que foi Adalberto Macedo. Por que é que nós fazemos isso? Porque as histórias inspiram, porque as pessoas, principalmente quando trabalham com persistência, com denodo, com capacidade agregadora, precisam ser lembradas como exemplos para as nossas vidas, para os descendentes no movimento espírita, para os continuadores dessas atividades. E Adalberto, então, agora completando 100 anos, faz com que a gente faça uma conta. Ele nasceu, portanto, em 1920, quando a epidemia de gripe espanhola já estava declinando, né? Ela demorou um pouco mais de 2 anos, 3 anos, começando em 1918, 19, foi até 1921, 22. Né? Ele nasceu nessa época. Né? Aos 28 anos de idade, pelos dados que me foram conferidos, ele teve um episódio curioso e, claro, que ele mexeu com as emoções, porque a sua mãe reuniu 5 filhos e conversou com eles, né? Não se diz o quê, e disse até logo. E no até logo, logo a seguir, ela desencarnou. É uma desencarnação muito pouco convencional nessa história, né? Dessa vivência, porque dá um até logo e aí desencarnar não é habitual. Mas, de qualquer maneira, isso chamava a atenção do espírita, que ele já ia se formando nessa cultura, e permitiu, mais adiante, ele vivenciar experiências outras que lhe chamaram também a atenção. Um episódio que marcou a sua vida foi a carta que ele recebeu de Dr. Bezerra de Menezes, dizendo-lhe, pela psicografia de Chico Xavier, em 1958, que ele teve uma moratória, ele foi poupado num acidente que ocorreu com mortes, porque ele tinha um trabalho significativo ainda na Terra e principalmente nesse projeto de trabalho espírita, de um modo geral. Né? E ele fez bastante atividades, das quais nós vamos destacar algumas delas aqui. Em 1952, ele criou a União Espírita Alagoense, foi um partícipe direto desse feito,
e permaneceu nessa instituição até praticamente os próximos aos dias da sua desencarnação. Quem não conhece a União Espírita Alagoense deve acessar algum tipo de informação para saber como esse trabalho nasceu, cresceu, se desenvolveu, e a sua presença foi significativa nesse período. Depois, ele esteve atuante na criação ou na captação de recursos do lar de idosos Bezerra de Menezes. Ele chegou a fazer alguma atividade própria para esses recursos se materializarem e a obra construir, o que remete a uma histórica situação espírita que é a necessidade financeira. Ele estava atuante nesse esquema do lar de idosos em Alagoinhas. Né? Além disso, ele participou ativamente para levar a confraternização espírita de jovens, então, CONGEB, como era chamada, e o fez na 7ª edição, em 1968. E foi aí que eu tive o prazer de conhecer Alagoinhas de perto. Não tenho assim o registro claro, afinal de contas, eu estava ainda muito empolgado com a adolescência, recém-chegado ao 2º grau, em Salvador, e não me lembro ainda da sua figura. Mas logo depois, nós nos conhecemos de alguma sorte, porque estivemos juntos trabalhando, principalmente na região, para instalar a Aliança Regional Espírita. Hoje são conselhos regionais, a número 4, do qual, uma vez instalado, em 1978, por volta dessa data, ele se transformou no seu primeiro gestor, na época se chamava presidente. Né? Depois disso, ele foi a figura sempre presente nos encontros do Simpósio de Ciência Espírita, que eu tive também a oportunidade de participar, inclusive com figuras como Jorge André, Clóvis Nunes, Divaldo Franco, e ele sempre ali presente como agregador de figuras da região para poder organizar o referido evento, que aconteceu em 12 edições. Né? Ele ainda esteve atuando em vários movimentos da região e, nesse período, claro, ele conviveu com figuras muito significativas do movimento espírita. A muito conhecida Helena Vieira, Mãe Helena, o próprio Elísio Doria, que participou dessa reunião, dessa área de atuação, né? O Aristóteles Peixinho, que também é centenário este ano, né? Estiveram juntos em várias peripécias e ele esteve presente, interessante, nos cursos de evangelização da então Federação Espírita do Estado da Bahia nascente e nos encontros sertanejos em Serrinha, do qual ele é bem lembrado nessa época. Conviveu com Francisco Nunes, com Terezinha de Jesus, com Oscar Vitor e tantos outros, José Vasconcelos e tantos outros figurantes desse trabalho do movimento espírita na região. Né? É claro que isso é uma síntese bem simplória, porque o que importa mesmo é o dia a dia, a lufa-lufa da manutenção das atividades, o seu sentido de estar presente, acolhendo as pessoas, o qual eu presenciei ter ele uma habilidade significativa, naquele seu jeito simples, naquele seu jeito acolhedor, como figura que tem um norte, tem um rumo, tem uma direção centrada no espiritismo e, em especial, no caráter evangélico da atuação espírita. Né? Então, nesse dia de hoje, 5 de outubro, nós fazemos essa união entre o Pacto Áureo, comemorando 71 anos, e o centenário de Adalberto, já que a Aliança Regional Espírita número 4 é função também desse Pacto Áureo que foi construído lá no Rio de Janeiro em 1949, no dia 5 de outubro. Aos companheiros dessa região, que ele seja o seu estímulo. E é claro que temos que lembrar, sempre tem uma figura feminina
atuando juntos, de alguma sorte, Maria Georgeta e seus 3 filhos, seus 3 netos, que são os seus descendentes, nesse momento de rememoração dos seus feitos, rememoração do seu exemplo, do seu trabalho, da sua realização. Que tenhamos a sua firmeza de caráter, a sua firmeza em matéria de persistência no trabalho, para o movimento espírita realmente crescer, evoluir e transcender as atuais fronteiras em termos de realizações. Agora, passamos então a ouvir a nossa cara companheira Nádia Matos, falando sobre o mundo espiritual, suas organizações e as nossas possibilidades de aprendizagem. Certo. Então, boa noite a todos, a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Com muita alegria que eu estou aqui, com muita alegria também que eu recordo a todos nós que essa oportunidade de estarmos nos comunicando pela via da tecnologia, ela vai nos lembrar uma realidade de que os espíritos se comunicam pelo pensamento, eles não dependem da presença material. Então, vamos tomar essa experiência que vivemos todos no momento, que não é uma experiência muito agradável nos seus aspectos em geral, mas que ela nos traz a oportunidade de ensaiarmos sermos espíritos imortais. Então, a gente está aqui reunido e estamos tendo a companhia de companheiros, de amigos, de confrades, como se diz, em vários lugares. Em Salvador, em outras cidades do estado, em outros estados, e até mesmo, com frequência, em outros países. Não sei se é o caso hoje, mas não há mais esse limite. As pessoas podem estar juntas, e que alegria estarmos juntos hoje para conversar sobre as organizações do mundo espiritual e como podemos aprender com elas, sendo esse o nosso tema do Encontro Estadual de Espiritismo, que está se aproximando, como foi dito no início, e já estamos com as inscrições abertas. Então, todos são bem-vindos a participar de mais esse banquete de luz, que são os encontros onde nos reunimos para compreender a doutrina espírita, aprender a vivê-la, aprender a compartilhá-la uns com os outros. Ora, falar das organizações do mundo espiritual é importante, é interessante, nós temos muitos relatos. É engraçado que muita gente diz assim, não, a gente não sabe o que acontece depois da morte, porque ninguém voltou para contar. As pessoas dizem isso, em parte, porque não têm conhecimento, não leram, não estudaram, e em parte porque não querem saber também, preferem dizer o lugar comum de que ninguém voltou para contar. Muita gente voltou para contar, muita gente nos relatou, companheiros nossos, espíritos desencarnados, através de médiuns valorosos, persistentes, trabalhadores, e aí eles nos trazem assim inúmeras informações. Contudo, eu gostaria de focar hoje as minhas colocações em alguns elementos que eu considero básicos, assim, alguns aspectos, alguns conceitos, alguns conhecimentos, para que a gente possa compreender o mundo espiritual. Porque os relatos estão aí e, com frequência, nós lemos, mas temos dificuldade de entender do que é mesmo que se está falando. Muitas vezes nós fazemos extrapolações ao que está colocado aí, ou fazemos reduções para a nossa capacidade de compreensão, o que é natural. Desde quando ninguém consegue compreender nada além da sua capacidade. Todos nós só compreendemos no nosso nível. Então, a minha ideia é basicamente, trazer esses conceitos e esses elementos que nós precisamos ter em mente quando quisermos compreender essa realidade do mundo espiritual.
E eu vou começar pelo conceito de mundo espiritual. A gente fala mundo espiritual, mas do que é que estamos falando quando falamos de mundo espiritual? Veja bem, o Livro dos Espíritos nos ensina que existem dois elementos gerais do universo, o princípio espiritual e o princípio material. A doutrina espírita não os considera antagônicos, ao contrário, ele os considera como realidades que se integram. Mais adiante, os espíritos vão dizer que o princípio inteligente, o princípio espiritual, intelectualiza a matéria. Então, tem uma integração. O que eu quero falar é esses elementos gerais do universo, o princípio espiritual e o princípio material. Quando se fala em princípio espiritual, está se falando da essência, está falando de um elemento que não tem natureza material. Ele vai se integrar à matéria, ele vai se vincular à matéria, mas ele não é de natureza material. Portanto, quando nós descrevemos, quando nós lemos, quando nós conversamos, quando estudamos, e nesse momento que estamos desejando compreender mais o mundo espiritual e aprender com ele, nós não estamos falando do mundo da essência, do princípio espiritual puro. Nós estamos falando de toda uma realidade que não é essencialmente material, isto é, não é essencialmente física. O mundo físico, o mundo material, ele apresenta uma configuração, ele tem um padrão vibratório, ele tem uma organização. Nós chamamos de mundo espiritual tudo aquilo que não está, digamos assim, encarnado, que não está vinculado a um nível físico de densidade material. Então, o que a gente está chamando de mundo material? O mundo espiritual aí é aquilo que não é o mundo material. E o que é o mundo material? O mundo material são todas as manifestações materiais que são densas, que são perceptíveis por nós através dos sentidos materiais, compreensíveis através do corpo físico, do cérebro. Então, estamos falando aí de mundo material. E tudo que não é mundo material, portanto, tudo aquilo que tem uma densidade mais sutil do que a matéria densa, do que essa matéria que nós chamamos de matéria densa, de corpo físico, de coisas físicas, objetos físicos, planeta físico, tudo que tem uma densidade mais sutil, nós estamos chamando de mundo espiritual. E aquilo que, por ter uma densidade mais sutil, ele não é percebido através dos sentidos materiais, ele não é compreendido através do cérebro, ele não é acessado através do corpo físico. Então, essa é a definição em geral. Toda vez que a gente vai... Por isso que nós vemos nas obras espíritas ou não espíritas, as descrições do mundo espiritual, nós vemos toda uma série de níveis. É mundo espiritual uma região extremamente densa, uma região extremamente limitada espacialmente, onde os espíritos não se deslocam com facilidade. É mundo espiritual uma região bem mais sutil, onde se percebe que o pensamento, a vontade tem muito mais poder, modelam aquela matéria sutil, né, que existe lá, e é mundo espiritual, é mundo espiritual todo aquele nível onde se vive até sem forma material, certo? Então, tudo isso aí é mundo espiritual. A minha ideia, ao trazer esses conceitos básicos, é para que a gente olhe, a partir deles, o que nós temos, o que a literatura nos apresenta, o que nós aprendemos, e até mesmo o que nós, eventualmente, possamos vivenciar. Esse mundo espiritual, então, ele apresenta diversos níveis de densidade, portanto, ele apresenta algum grau de materialidade que não é a matéria densa, não é o corpo físico, mas é impregnado de matéria. Tem o fluido cósmico universal apresentando diversas formas
e se expressando ainda através de formas, mas não através do corpo físico, não acessado através do corpo físico. Esse mundo espiritual, esses níveis, eles são mais densos ou menos densos, e o que faz essa diversidade na densidade é nível de consciência espiritual que é possível manifestar ali. Então, cada nível mais denso ou menos denso está manifestando um nível de consciência espiritual. Quanto mais ampla a consciência espiritual, mais sutil será esse mundo espiritual. Quanto mais restrita, menos ampla, menos consciente essa consciência espiritual, nós vamos ter um mundo espiritual mais denso. Os espíritos que circulam no mundo espiritual, nos seus diversos níveis, eles podem estar, por assim dizer, presos, prisioneiros daquele nível, quer dizer, limitados àquele nível, identificados com aquele nível. Quem tem experiência em reunião mediúnica já ouviu espíritos dizerem que estão presos no caixão e que não conseguem sair. Ora, o caixão que eles estão percebendo é uma representação do caixão material. Eles não estão no caixão material, porque o caixão material não limitaria eles, mas a consciência tão densa, tão identificada com a matéria, que limita. Então, vocês, às vezes, vão ver espíritos dizendo que não conseguem entrar porque a porta está fechada, sendo que nós sabemos que nenhum elemento material é capaz de restringir o espírito, mas a sua consciência é. Na hora que ele se identifica com aquele elemento, na hora que ele se identifica com o mundo material, ele tem dificuldade de acessar. Por outro lado, nós vemos espíritos que podem transitar em diversos níveis. Eles podem transitar nos níveis mais densos e podem transitar em níveis mais sutis. Mas isso vai acontecer apenas nos níveis, ele só transita do nível onde a consciência dele se manifesta até os níveis mais abaixo. O espírito não é capaz, a não ser eventualmente, com ajuda e com algumas limitações, ele consegue acessar o nível mais elevado do que aquele em que sua consciência está identificada. Mas ele tem que ter ajuda de espíritos mais elevados, ele tem que ter um processo, é uma questão temporária, e ele não vai ter uma percepção completa, porque a consciência dele não chegou aí. E também isso tem um limite, não vai até todos os níveis possíveis. Mas quando se trata de níveis abaixo do nível de consciência, onde aquele espírito está operando, ele consegue sim transitar, ele consegue sim circular. Agora, dependendo da necessidade e da função daquele trânsito. O espírito mais elevado, ele não fica percebendo continuamente todos os níveis inferiores, apenas o que for necessário. O que eu estou querendo dizer é que isso é possível. E não é possível para um espírito que tenha um nível de consciência que se manifesta no nível mais denso, ele não consegue acessar níveis mais sutis. Muito bem. Então, essa é a primeira questão. O que é o mundo espiritual? Então, nós vamos ler os livros de André Luiz, vamos ler livros de Ivone Pereira, vamos ler livros de vários outros autores, eles estão fazendo descrições ali, e nós vamos lembrar que quando se fala genericamente mundo espiritual, está se falando de um leque de possibilidades extremamente variado. Uma outra coisa que é importante lembrar é que é muito difícil descrever o mundo espiritual para pessoas encarnadas compreenderem. No livro Os Mensageiros, Emmanuel, que faz sempre os prefácios dos livros de André Luiz, daquela coleção sobre o mundo espiritual, ele vai colocar uma coisa interessante. Ele vai dizer que imagine se um chimpanzé ele é retirado da floresta onde ele vive e é conduzido assim imediatamente a um palácio. E vamos imaginar que esse chimpanzé seja capaz de escrever para os seus amigos da floresta, os que não vieram, a descrever o lugar que ele está. E aí, Emmanuel vai falar que, primeiro ele vai falar uma coisa interessante, que é assim, o chimpanzé até pode, por analogia, perceber muitas coisas. Então,
a moradia que ele tem lá na floresta, que pode ser em árvores, né, digamos assim. Ele pode, por analogia, compreender o palácio, que é uma moradia, que é um tipo de árvore diferente, onde os habitantes moram. Ele pode, por exemplo, por analogia, associar as vestimentas que as pessoas usam nesse palácio com o pelo que cobre o corpo dos outros chimpanzés que convivem com ele lá. Então, isso ele pode fazer. Mas aí a gente já tem um problema, porque quando ele escrever a carta para os amigos dele e disser assim, eu estou numa árvore enorme, muito grande, que o sol entra, ele está sabendo que ele fala árvore por analogia, mas os amigos que estão lá na floresta não sabem. Então, eles vão pensar, eles vão visualizar árvores, percebe? Eles não vão poder fazer essa leitura imediata, há aí uma limitação. Mas Emmanuel vai falar de uma limitação maior ainda, que é assim, o que realmente constitui a diferença entre o ser humano que mora naquele palácio e o chimpanzé que mora na floresta, que é o uso da razão, a capacidade de autoconsciência, de compreensão da realidade no nível mental, ele não sabe. Ele não vai poder transmitir isso. Ele pode transmitir algumas coisas por analogia, já com dificuldade. Mas a diferença essencial ele não vai transmitir. E Emmanuel está contando essa história, está trazendo, né, essas imagens, exatamente para mostrar aos leitores como é difícil descrever o mundo espiritual. Então, se nós prestarmos atenção, todos os autores que descrevem o mundo espiritual, eles dizem, não é bem assim, é como se fosse. Existe uma dificuldade básica na transmissão da informação, que é, por exemplo, que não há palavras no nosso vocabulário, não há palavras para descrever a vivência do mundo espiritual. Porque as palavras que constituem o nosso vocabulário em todos os idiomas, elas são palavras que necessariamente se referem a experiências compartilhadas da humanidade. E a humanidade, até então, vive num nível muito identificado com a matéria. Então, nós temos palavras inúmeras para descrever experiências materiais, para descrever a vivência num corpo físico, a vivência num mundo material, num processo de estarmos encarnados. E o que nós vemos ao nosso redor, infinita variedade de manifestações físicas, biológicas, bioquímicas, etc, etc, etc. Então, isso é uma coisa que nós, ao lermos as obras sobre o mundo espiritual, devemos ter o maior cuidado. Lembrar, assim, eles estão usando termos que são construídos, são criados para descrever a realidade material, o mundo material, mas são os termos possíveis para nós, eles estão usando isso para descrever a realidade espiritual, o mundo espiritual, tá certo? Então, o nosso vocabulário é limitado, a realidade do mundo espiritual é muito complexa, porque ela traz o novo, vamos lembrar do novo do chimpanzé, que é assim, o novo para o chimpanzé não era que tem algo que protege o corpo do frio, seja pelo, seja roupa. Não é que tem algo onde você habita para se proteger das intempéries, seja uma árvore, seja um palácio. O novo e o inusitado é que tem uma possibilidade da consciência funcionar no nível da razão, no nível de uma compreensão simbólica, a gente pode dizer assim, que não está disponível no reino animal. Então, o mundo espiritual, as descrições do mundo espiritual, elas vão ter a dificuldade do idioma e elas vão nos mostrar uma realidade que o diferencial a gente não alcançou. Isso é o que torna tão importante que a gente possa se debruçar e ler esse material, e estudar esse material, porque tem uma mensagem importante sobre o nosso vir a ser. Tem uma mensagem importante sobre o nosso futuro, né?
que é a identidade espiritual, que é diferente da identidade material. Bem, nós encontramos diversos relatos do mundo espiritual. A maioria das pessoas vai se lembrar de André Luiz. Por quê? Porque André Luiz, ele foi o mediador, o porta-voz de um trabalho gigantesco de toda uma equipe espiritual, muito bem organizado, extenso, que nós estamos longe de ter chegado perto de entender, de assimilar toda a sua profundidade, da descrição do mundo espiritual, da vida no mundo espiritual. Está longe ainda, nós não conseguimos entender. Então, é uma obra muito sistemática, muito organizada. Ele começa a publicar, acho que durou 25 anos, de 1943 até 1968, o primeiro ao último livro. O primeiro sendo O Nosso Lar e o último sendo E a Vida Continua. Mas não foi só André Luiz que escreveu. Antes dele, por exemplo, Ivone Pereira já tinha feito descrições do mundo espiritual, tanto no seu nível mais denso, como o Vale dos Suicidas, por exemplo, como em níveis mais sutis, bem mais adiante, que era, por exemplo, a Colônia Maria de Nazaré, o Hospital Maria de Nazaré, que exatamente socorria esses irmãos suicidas. Então, essa descrição está lá. Essa descrição está num livro muito interessante, que foi publicado pela FEB, chamado A Vida Além do Véu. Esse livro foi escrito há mais ou menos uns 100 anos, foi por volta da década de 20, lá no início do século 20. E esse livro foi escrito por um pastor protestante, chamado Reverendo Owen, né? A mãe dele desencarna, e essa mãe vai, né, obviamente, para o mundo espiritual, desencarnou, e ela está numa colônia espiritual muito interessante. E ele começa a receber, mediunicamente, a informação do que é que ela vivenciava nessa colônia. É muito interessante, porque, assim, é outra cultura, outro país, um homem que era protestante, então, no Brasil, havia ainda uma maioria de católicos. No caso, lá não é, a maioria é de protestantes. Ele era um pastor, ele tinha uma formação teológica, mas ele viveu uma experiência mediúnica e ele escreveu esse livro. E ele publica esse livro, e é um livro lindo, muito interessante, vale a pena a gente ler. Então, isso há 100 anos atrás. Se a gente for para o século XVIII, nós temos um homem que é considerado um precursor do espiritismo, Emanuel Swedenborg. Esse homem, ele tinha faculdades anímicas interessantíssimas, ele conseguia perceber coisas que estavam acontecendo à distância de muitos quilômetros, em outra cidade. Tem um relato ótimo, que ele estava ele saiu da cidade dele e estava com vários amigos da própria cidade, em outra cidade, acho que eles estavam num almoço, algum tipo de evento, de confraternização que fosse, e lá para as tantas ele começa a dizer, no meio do almoço: olha, a cidade está pegando fogo, é um incêndio enorme, olha, fulano já chegou na sua casa, olha, fulano já destruiu sua casa. Ele relatava em tempo real, como se diz hoje, tudo o que estava acontecendo. O pessoal olhava para ele estarrecido, porque ninguém via nada, óbvio, era uma coisa que estava acontecendo em outro local, quilômetros e quilômetros de distância. E ele continuava descrevendo, ele dizia que hora o fogo chegou aqui, ali, atingiu, não atingiu, destruiu, não destruiu. E aí as pessoas pasmas ouvindo isso, até que mais adiante alguém consegue chegar, porque aí mandaram, né, avisar as pessoas que estavam lá na cidade, sabiam que essas pessoas estavam em outra cidade, mandaram alguém. Mas o alguém levou horas e horas para conseguir chegar da sua cidade nessa, e aí quando o homem chegou, ele descrevia exatamente o que Swedenborg tinha dito. Mas não foi só isso. Ele tinha uma possibilidade de emancipação da alma, de vivência lúcida no mundo espiritual, onde ele viu cidades espirituais, onde ele viu comunidades espirituais de vários níveis. Então, ele era um homem, vamos pensar, ele está vivendo aí no século XVIII, ele era, não me lembro se ele era católico ou protestante, tenho a impressão que era protestante, mas ele era cristão, tradicional, tinha todo um processo teológico, então ele acreditava em céu, ele acreditava em inferno, ele acreditava em anjos,
E aí ele diz, por exemplo, ao descrever, que ele foi numa cidade muito linda, mas que tinha vários tipos de anjos. Os anjos não eram todos iguais. Então, tinha uns anjos que faziam isso, outros que faziam aquilo, uns que compreendiam até aqui, outros que iam até adiante. E isso está registrado. Então, não faltam descrições no mundo espiritual e não nos falta a possibilidade de compreendermos essa realidade. Lembrando desses parâmetros, o que é que a gente está chamando de mundo espiritual e como é complexa essa tradução e essa informação. Como é que nós recebemos esses informes do mundo espiritual? Então, a gente recebe, por exemplo, através de experiências de emancipação da alma. A alma é o espírito encarnado, né, segundo a doutrina espírita, e aí o que que acontece? Quando a gente se desliga parcialmente do corpo, geralmente pelo sono, é um processo natural que ocorre todas as noites, o que Emanuel Swedenborg fazia era, ele continuava lúcido e ele se deslocava para regiões do mundo espiritual, e ao invés de como a gente, eu sonhei uma coisa, era diferente, era esquisito, não, ele descrevia e escreveu sobre isso, relatando e registrando isso. Ivone Pereira também tinha essa experiência, ela descreve em vários momentos, locais do mundo espiritual onde ela foi, como eram, então ela descreve a paisagem, ela descreve quem estava lá, etc. Então, uma das formas é essa da emancipação da alma. Outra forma é a descrição dos espíritos. Agora, nós temos dois tipos de descrição. Nós temos a descrição dos espíritos equilibrados, de graus variados de evolução, mas espíritos mais avançados do que o comum, a média. Então, essas descrições a gente encontra no reverendo Owen. A mãe dele estava numa colônia espiritual que, pela descrição, ela é uma colônia que fica fora do umbral, fica em níveis espirituais mais sutis, é um lugar muito bonito, dá muita vontade da gente ir lá. André Luiz descreve, ele é espírito e ele descreve a realidade de nosso lar, mas não só de nosso lar, ele descreve várias regiões do mundo espiritual onde ele foi a trabalho, e no seu último livro, E a Vida Continua, ele descreve uma cidade que não é nosso lar. Claramente a gente não sabe, a gente sabe que não é, pelo número de habitantes, pela descrição que ele faz, é outra cidade, mas tem uma estrutura, tem uma organização, e ele descreve outras organizações que não são cidades, são postos de socorro, e, eventualmente, também organizações de espíritos inferiores que se estruturam para fazer o mal. Então, essa descrição de um espírito mais avançado, ela aparece também. Os livros de Ivone Pereira, então, são espíritos já equilibrados. Você tem Charles, você tem Roberto de Canalejas, você tem o próprio Camilo Cândido Botelho e vários outros que vão descrevendo também. Manuel Filomeno de Miranda, ele, nas suas obras, ele descreve a Colônia Redenção, que é o seu espaço de moradia no mundo espiritual. Mas também nós temos descrições que vêm através de espíritos sofredores. Então, quem tem experiência em reunião mediúnica vê, muitas vezes, tem a oportunidade de ter contato com a descrição que esses espíritos fazem. E aí tem uma diferença, né? Nós vamos recorrer ao método que Kardec utilizou, que foi o da universalidade. Então, ele trabalhava buscando os ensinos de vários espíritos, através de médiuns diferentes, etc., etc., mas não de quaisquer espíritos, porque já sabia, através das comunicações que ele estudou, que os espíritos inferiores, os espíritos pouco evoluídos, eles não têm condição de relatar muita coisa. A percepção deles é limitada. A percepção deles está restrita ao seu nível de consciência, como a percepção de todo mundo. Então, muitas vezes, eles vão dizer coisas que só porque foi aquilo que ele experimentou. Mas ele não tem uma visão ampla, primeiro. Ele não tem, muitas vezes, a compreensão de que a visão dele é restrita. Ele acha que aquilo ali que ele está vivendo é tudo. E ele, muitas vezes, não tem boa fé, né? Moralmente é um espírito atrasado, e aí vai dizer coisas para
ser aplaudido, vai dizer coisas para causar danos, enfim. Então, usando os critérios da escala espírita, Kardec praticou esse método e recomenda que a gente possa, então, dar atenção, avaliar aquela comunicação, aquela informação, qual é a qualidade moral daquele espírito, qual é o nível evolutivo, para a partir daí a gente escolher se a gente vai realmente absorver aquilo como parte do conhecimento. Por que, então, a gente deve estudar o mundo espiritual? Eu posso ter desanimado alguém um pouco, né? É tão difícil, é tão complexo, mas não é impossível. É trabalhoso, nós precisamos desenvolver a habilidade de compreender os textos, são textos de qualidade. Então, por mais difícil que seja, se você olha o texto, o espírito que está escrevendo, por exemplo, André Luiz ou Ivone Pereira, ou Ivone Pereira não, ou Charles ou Roberto, através da mediunidade de Ivone, o que é que ele vai dizer e ele vai mostrar a partir de dados que ele vai trazendo e você consegue compreender. Então, como estudar o mundo espiritual utilizando o método de Kardec com as obras que nós temos. Então, vamos analisar, vamos ver a qualidade espiritual, vamos tentar entender quais são as informações que existem ali. E existem muitas informações. Existem informações sobre a saúde, existem informações sobre educação, existem informações sobre autoconhecimento, existem informações sobre relacionamentos, existem informações sobre muitas áreas da nossa vida prática. E aí vem o porquê que devemos estudar o mundo espiritual. Procurar compreender o mundo espiritual. Primeiro, veja só, para a gente entender o que está ali verdadeiramente, com uma profundidade maior, nós vamos ter que ampliar a nossa consciência. Nós vamos precisar abrir o horizonte mental, né, no sentido de incluir a realidade do que é ser espírito imortal. Se você olhar aqueles relatos como com a consciência material, a consciência só do corpo, a consciência da identidade material, você vai perceber muito pouco. Vai ficar igual o macaco falando, o chimpanzé, né, falando somente sobre pelos e árvores e companhia. Mas esse exercício de ampliação e esse exercício de estudo, ele vai fazer uma segunda coisa, que é nos permitir aperfeiçoar a nossa identidade espiritual. Então, vai ajudar no processo evolutivo à medida que nós vamos compreendendo que não somos matéria, estamos mergulhados na matéria por causa da reencarnação, mas nós somos espíritos, mesmo aqui, somos espíritos encarnados, mas somos espíritos. E convivemos com a realidade do mundo espiritual naqueles momentos de emancipação da alma. Então, não é uma realidade estranha. Quando a gente desencarna, a gente não vai para um mundo totalmente desconhecido, porque toda noite a gente tem acesso a esse mundo, a essas experiências e a esse relato. E aí, a partir desses dois primeiros elementos, da ampliação da consciência que a gente vai ter que fazer para compreender as informações, e do aperfeiçoamento da identidade espiritual, que vem como consequência daquilo que aprendemos e da ampliação da consciência, nós podemos fazer uma coisa que é a grande discussão que a gente está propondo nesse encontro estadual de espiritismo, nos estudos que temos feito, que é assim: e como nós podemos usar essas informações para aperfeiçoar a nossa vida no plano físico? Porque isso também é possível. Então, a espiritualidade nos transmite informações sobre o mundo espiritual, não apenas para que, quando a gente desencarnar, a gente consiga viver melhor, entender melhor, etc. Por que eu sei que não é só isso? Porque se fosse só para isso, para a gente estar num bom lugar depois que desencarnasse, seria suficiente que nós vivenciássemos as leis morais, os princípios do Evangelho. A gente fazendo isso, a gente já está
numa opção, numa possibilidade de vivência no mundo espiritual muito mais feliz, muito mais ampla, muito mais elevada. Mas, além disso, essas experiências e essas vivências no mundo espiritual, elas têm uma função de nos ajudar a viver melhor aqui na Terra, aproveitar melhor a nossa encarnação. Porque se nós vivemos na identidade material e não tomamos consciência da nossa identidade espiritual, nós temos dificuldade de acessar o nosso programa reencarnatório. Temos dificuldade de aproveitar as experiências que existem no plano físico, que existem na vida física. E aí, não só individualmente, não só em termos de evolução, não só em termos de desenvolvimento moral, mas, como consequência, nós continuamos mantendo estruturas sociais, estruturas familiares, estruturas de relacionamento, estruturas de produção. Tudo que nós fazemos no mundo físico fica sendo feito a partir da identidade material. Então, se a gente olhar em volta, todo o nosso mundo, toda a nossa sociedade, toda a nossa cultura estão voltadas para manter a vida física, para reforçar a identidade material, para estimular realizações materiais. É para isso. Por quê? Porque ela é baseada numa identidade material. Se nós pudermos compreender as descrições do mundo espiritual, se nós pudermos fazer essa ampliação de consciência, se nós pudermos trabalhar essa identidade espiritual, já encarnados, nós podemos pensar alternativas interessantíssimas de convivência, de distribuição de bens, de trabalho, qualidade de trabalho, de relacionamentos, de amorosidade, de convívio com o planeta. É uma outra realidade, é um outro universo, é um outro mundo. Então, o convite é que a gente, compreendendo tudo isso, a gente se debruce, possa compreender as realidades das organizações espirituais, que aí sim, se eu entendo essa lógica, esses princípios básicos, eu vou olhar as organizações do mundo espiritual não como algo que vai estar me esperando lá, depois que eu desencarnar, para me manter no mesmo ponto que eu estou agora. Então, eu vou ter uma casa bonita, que tem um jardim, aí eu não vou ter poluição, aí eu não vou ter isso e aquilo, aí eu vou reencontrar com a minha família, aí eu vou ficar ali presa na família. Mas não é só isso. Esse é o olhar do espírito que está identificado com a matéria. O olhar das leis divinas e o olhar da realidade espiritual é muito outro. É assim, mas mesmo encarnado, você é espírito. Mesmo encarnado, você está construindo sua realidade. Então, quando você desencarna, você está vivendo o nível de consciência que você construiu aqui. E aí não há por que você ir para um lugar mais bonito, mais maravilhoso, se você não constrói isso. Então, o convite fica aí para todos os que estão ouvindo e vamos passar, então, a parte das perguntas que ficaram para essa segunda etapa. Muito obrigado, Nádia. Eu começaria perguntando o seguinte: o que você acha que, nesse momento histórico, social, é passível de ser trazida para o mundo com digamos assim, com uma contribuição que provoque alguma mudança evolutiva na civilização? Eu tenho a lembrança que num desses textos de André Luiz, ele viu um psicoscópio, né? E esse psicoscópio ele era um sincericida, se é que o termo é adequado, porque ele via a vibração da pessoa no nível que ela é. Não adianta tentar enganar no mundo espiritual com esse psicoscópio, porque se conhece logo quem é quem nessa história. E que um encarnado chamado Alfredo Herni, se eu não me engano, ele tem até um livro, talvez seja o Psiquismo Experimental, dizia que dessa possibilidade. Ele previu isso, né? Mas a gente não viu acontecer até hoje em nenhuma situação. Tomando como base essa ideia de que aqui pode ser
um bom espelho do mundo espiritual mais elevado, porque o atrasado a gente já copia muito bem, não precisa mais ajuda, né? O que é que você delineia assim como possibilidades no seu, nas suas reflexões de, olha, isso aqui me parece que pode ser copiável, aquilo ali podemos imitar melhor, em suma, aprendendo com os espíritos a trazer alguma coisa mais concreta para a Terra. Eu diria, André, assim, tem uma barreira muito importante que nós precisamos superar internamente, cada um individualmente, e encontrar formas de superar socialmente, que é a barreira do materialismo. Existe, como eu disse, nossa sociedade, ela tem como objetivo produzir coisas materiais, conforto material, etc., bens materiais, etc. E isso, por exemplo, você fala do psicoscópio. Eu fico pensando da forma como os espíritos percebem o campo sutil, o perispírito, e identificam doenças, por exemplo, identificam distúrbios. Quando você vai falar de saúde mental, Calderaro, no livro No Mundo Maior, ele vai dizer, olha, quando se trata de loucura, que era a palavra usada na época, hoje a gente chamaria de transtorno mental grave, né? Quando se trata desses transtornos, o que vocês encarnados estão vendo como doença, na verdade, normalmente já é o princípio da cura. Porque quando o cara estava louco lá atrás, é quando ele estava produzindo sistematicamente violações à lei de Deus. Ora, como é que a gente transforma isso em algo concreto? Eu fico pensando que uma das coisas, uma das vertentes, é o esforço de usar o referencial, por exemplo, científico, para explorar essas informações. Tem um artigo que foi publicado por alguns médicos, membros da AME, que é um artigo onde eles fizeram um estudo de um livro de André Luiz, que eu acho das informações de André Luiz sobre a epífise, aquela glândula. Eles fizeram um estudo nos moldes científicos, nos moldes de uma revisão. Qual foi a revisão que eles fizeram? Eles pegaram as informações que André Luiz dá sobre a epífise nos anos 40, que é quando o livro, se não me engano, deve ser o Missionário da Luz, quando foi publicado, né? Aí eles foram para a literatura científica da época, dos anos 40, fizeram o levantamento, o que é que diz sobre a epífise, e já viram que André Luiz dizia muito mais coisas e coisas bem diferentes. Havia muito pouca produção científica sobre a epífise naquela época. E André Luiz já estava aí anos-luz de distância. Mas aí eles foram pesquisar a produção científica atual, que é muito maior, né? Então, o que existe hoje de publicação sobre a epífise? E aí eles descobriram, só fazendo isso, que aquele autor que publicou em 1941, aí, 40 e poucos, que vai, aos 45, por aí, que foi esse livro, ele traz informações que a ciência da época não conhecia, não concordaria, mas que hoje existem, que hoje estão disponíveis. Então, eles elencam isso e publicaram. É um artigo que segue todos os modos científicos, foi publicado numa revista internacional de alto prestígio, né, muito reconhecida, e é um trabalho interessantíssimo. Então, eu acho que nós precisamos trabalhar, como dizia Kardec, para vencer o materialismo. Não para combater pessoas materialistas, mas para abrir espaço para uma ideia que não restrinja. O que a gente tem em termos de equipamento? Você fala do psicoscópio, a gente vê relatos sobre essa leitura do perispírito que é feita, ele se concentra e ele vê, e a gente não tem acesso. Como é que a gente pode começar a trabalhar isso? A meu ver, a partir da consciência da realidade espiritual, a partir da consciência dessa matriz no mundo espiritual, através do perispírito que vai se manifestar, eu acho que a gente pode exercitar essa percepção. É muito difícil, porque qualquer coisa que a gente queira trazer conscientemente como avanço
ela vai passar pelo desenvolvimento da consciência. Não adianta. Eu posso ter um psicoscópio na minha frente, eu não vou conseguir fazer ele funcionar mecanicamente, materialmente. Eu tenho que estar funcionando com a ideia de espírito. Isso é o que eu penso, né? Porém, a gente pode exercitar. A realidade de que no mundo espiritual você não finge, porque o que você pensa imediatamente se manifesta no seu perispírito, é uma realidade que é também aqui no mundo físico. Só que no mundo físico, a gente não procura perceber, porque se os espíritos se comunicam pelo pensamento, a gente é espírito encarnado e a gente pensa, a gente pode se comunicar. Não essa telepatia de salão, né, para poder entreter, mas uma conexão e você parar um pouco e você tentar perceber, por exemplo, qual é a energia que está rolando ali, o que está acontecendo, o que está aparecendo. Então, eu penso que em relação à saúde, se a gente puder compreender que a saúde ela vem de níveis mais sutis até se manifestar no corpo, eu acho que um equipamento como o psicoscópio, ele vai funcionar na medida em que a gente primeiro exercitar a percepção, a consciência de que a realidade, as informações estão ali, aquilo que a pessoa está emitindo, eu não percebo, porque não abri minha consciência para perceber, e aí a gente pode usar. Deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma coisa. Por exemplo, na educação. Tem um livro que é Entre a Terra e o Céu, Nádia. Não, eu vou me lembrar, não é não. É Os Mensageiros. É a terceira parte dos Mensageiros. Que tem um casal, o marido já está desencarnado, mas a mulher continua encarnada, e eles têm uma família muito voltada para a realidade espiritual. E tem um filho que é bem resistente. Né? Esse filho tem um nível de consciência muito diferenciado no sentido de ser mais material. E a mãe, ela vai trabalhar com ele em processos educativos, mas ela vai trabalhar a partir da vibração. Ele quer que ela alugue ali, que ela desfaça o trabalho espiritual e alugue o espaço porque eles precisam de dinheiro. Ela diz que não e ele insiste, e ali você vai ver. Ali você tem um menino teimoso com a mãe, você tem. Ok, mas isso é o material. Na verdade, você tem um espírito mais elevado que tem a função materna em relação àquele outro espírito menos elevado, e ela exerce isso. E aí eles mostram que do chakra cardíaco dela sai uma energia que retém o menino. Porque ele quer brigar, ele quer insistir, ele quer fazer muita coisa, mas a energia da mãe, quer dizer, se a gente, enquanto educador, sejamos pais, sejamos evangelizadores, sejamos professores, se a gente tiver consciência e souber usar essa qualidade vibratória, o efeito no processo educativo é maior, né? É muito maior. Mas a gente fica perdido na identidade material, nas emoções confusas, nos desejos transitórios, e aí a gente não consegue ver. Então, não sei se eu respondi, mas... Vamos... você respondeu, claro. Se você queria responder como eu responderia, é outra história. Aí, não sei se eu respondi o que você queria, porque mais ou menos eu sei o seu pensamento. Aqui tem uma pergunta de Eugênia Canto, Fortaleza. Ela está sempre acompanhando nossas lives. Ela diz que você está falando em percepção, mas como relacionar isso com as emoções? Porque perceber sem ter condições de lidar emocionalmente com as percepções não seria temerário? Você falou nesse desenvolvimento dessa percepção. Eu falei e eu disse que o espírito mais evoluído, ele tem condições de perceber o que está abaixo dele, mas ele não fica percebendo o tempo todo. Clarencio explica a André Luiz, por exemplo, que você só deve perceber aquilo que é útil. Útil para você, útil para o seu crescimento, útil para o seu serviço. Então, você não tem que ver, ela está certa, mas existe um mecanismo regulador no próprio processo evolutivo, na própria consciência, que você, então, não tem acesso. Então, por exemplo, eu posso estar num lugar que espiritualmente tem pessoas com perversões terríveis, violência, coisas horríveis que vão me chocar e que eu não consigo lidar, né?
Então, eu não vou perceber. Eu vou perceber se eu estiver sintonizada, mas eu não estando sintonizada, eu não vou perceber aqui. Então, existe esse mecanismo regulador que Clarence explica para André Luiz. Então, ele faz, por exemplo, em Os Mensageiros, ele faz uma operação magnética, ele e Vicente, para perceber mais do que percebia. Quando ele volta para a Terra, ele que já tinha ido e vindo várias vezes, quando ele estava em nosso lar, principalmente quando ele veio ver a família, ele descobre que tem muitas outras coisas. E aí Clarencio diz, porque agora você já pode perceber, antes você não podia, não via nada. Ele passava pelo mesmo roteiro, digamos assim, e ele não percebia nada daquilo. Agora que ele já estava num outro nível, ele já tinha alguma condição. E só aquilo. Outras coisas ele vai percebendo mais adiante. Né? Isso é verdade. Sim. Quando a gente tem pesadelos, vê espíritos obsessores e tudo, vá buscar o processo de sintonia e vá buscar o assédio espiritual, onde é que você está, né, sintonizando, vai fazer o tratamento espiritual, etc. Mas isso não é, digamos, a regra. A regra é que a gente só vê aquilo que tem proveito para a gente. Isso é o que Clarencio diz para o André. Ok. Aqui tem uma pergunta de Antônio Grave. Grave bem, que é de Antônio Grave. Muita gravidade. Por que os espíritos usam aparelhos se eles têm acesso direto ao pensamento? Você precisa ver, Antônio, de que espíritos você está falando. Espíritos mais... Vamos pensar. Eu gosto sempre de lembrar que nosso lar se encontra na região do umbral. Isto é, ele se encontra numa região ainda mais suscetível à matéria. Esse psicoscópio, por exemplo, ele é utilizado na reunião mediúnica. Mas as pessoas, os espíritos ali não saberiam? Com certeza, espíritos mais avançados saberiam. Talvez os espíritos que estavam trabalhando ali precisassem daquele equipamento para facilitar e amplificar a sua percepção, do mesmo jeito que André Luiz fez, junto com o Vicente, aquele tratamento magnético. Então, qual é a minha hipótese sobre isso? Espíritos muito evoluídos percebem tudo. Espíritos que são trabalhadores, como, por exemplo, a maioria dos espíritos que moram em nosso lar, são trabalhadores, que estão já num equilíbrio, mas estão ainda se esforçando. Vamos lembrar de Segismundo, né? Vamos lembrar, por exemplo, de Segismundo, que era um grande trabalhador lá em nosso lar, é responsável por um setor grande, fazia muito benefício, mas quem era Segismundo? Era um ser que tinha débitos, que teve muita dificuldade, ficou morrendo de medo quando ia reencarnar, teve aquela dificuldade com o pai. Então, o equipamento, ele é, digamos, na minha percepção, o equipamento ele é um facilitador, só que ele demanda uma condição, vamos dizer, consciencial prévia. Então, esse espírito que está trabalhando com o psicoscópio não pode ser, por exemplo, um fofoqueiro. Não pode ser alguém que vai olhar no psicoscópio e dizer, olhe para isso, como fulano é, misericórdia, quem diria? Não pode. Ele está ali no nível moral de alguém que está a serviço, que está buscando o bem, que ele usa o psicoscópio com fins elevados para conduzir a reunião, para ajudar as pessoas, os médiuns e tudo. Porém, ele não tem ainda um nível de consciência que ele perceba isso diretamente. Ou é um facilitador. Eu acho, a minha hipótese é a primeira. Ele não vai perceber sem o psicoscópio. Então, a gente tem que pensar que espíritos têm níveis diversos. Espíritos que são trabalhadores do bem não são uniformemente capazes de tudo. Então, a gente tem gradações. Essa é a minha hipótese. Nádia, só para deixar você refletindo e o povo pensando simultaneamente, agora que está na era das pesquisas eleitorais, como é que é a escolha dos dirigentes lá? Tem democracia, eleição democrática, essas coisas assim? Em algum lugar do mundo espiritual você viu isso? Obviamente, eu não vi, não. Porque nos agrupamentos de espíritos trevosos existe o exercício cruel e absoluto do poder do mais forte. Então, você tem libertação, a descrição lá do grupo que Gregório é um dos coordenadores, que ali
É jogo duro. Então, o espírito é inferior, ele quer governar todo mundo. Quando você tem níveis mais elevados, você tem o poder do mais evoluído. Porque isso é difícil para a gente entender. Nós estamos muito adaptados a uma lógica de competição, a uma lógica de egoísmo, a uma lógica de orgulho. Então, o que a gente quer? A gente quer tudo para a gente, ou o máximo possível para garantir. A gente quer o melhor para nós e para os outros o resto. E a gente quer aparecer como o poderoso e ter poder. Isso são características do espírito imperfeito. A escala espírita é ótima. Eu acho que é uma coisa que a gente devia estudar sempre, porque tem ali detalhes interessantíssimos. O interesse pessoal. Tem uma segunda coisa que é essa identidade material faz com que a gente não perceba a realidade do outro, de sua vibração, de sua sintonia, de suas intenções. Então, no mundo material, a gente tem que estar, vamos dizer assim, buscando formas de proteger o máximo possível, o maior número possível. Então, quando a gente vai fazer as eleições, a gente vai ouvir o que a pessoa está dizendo, a gente vai ver o histórico daquela pessoa, o que foi que fez, o que foi que não fez, a gente vai tentar descobrir ao máximo possível quais são as intenções daquela pessoa. Mas a gente vai lembrar que essa pessoa é um espírito imperfeito como nós, com graus variados de evolução moral, de evolução de consciência, etc. Então, o bom senso manda que a gente espere algo da ordem do humano geral. O que acontece no mundo espiritual? Tem uma diferença fundamental. Não dá para fingir. No mundo espiritual, você não finge, porque é evidente para o outro quem você é. André Luiz passa lá 8 anos no umbral, os espíritos que estavam lá com ele não sabiam nada, mas sabiam que ele era suicida. Reparem, porque o padrão vibratório, isso é automático. Com isso, você elimina a possibilidade do outro te enganar. Ele não vai te enganar. Você vai ver exatamente o que é que ele está fazendo. Aí você vai se associar por sintonia. O exemplo mais interessante é o exemplo de nosso lar. Não tem eleição. Por quê? Porque todos seguem a lei de Deus. E aí é muito mais prático você ter na gestão aquele que seja mais capaz de prover o bem comum. Então, o mais evoluído, e aí é outra coisa que a gente tem uma dificuldade de entender. O espírito mais evoluído, volta lá para a escala espírita, os bons espíritos, eles só querem fazer o bem. O interesse pessoal é característico dos espíritos imperfeitos. O que acontece em nosso lar? Você tem lá espíritos que são espíritos imperfeitos, mas eles estão conscientes de serem espíritos, diferente de quando está no corpo físico, e eles estão investidos do esforço contínuo de se melhorar e de avançar. E tem ajuda para isso. Tem uma hora que a Dona Laura, eu acho, diz a André Luiz que em nosso lar, todos os moradores se comprometem de manter o padrão vibratório elevado. Então, é tudo que a gente não faz aqui. Então, para que eleições? Se você olha e você vê claramente quem é o indivíduo mais capaz de produzir o bem de todos. Quando você olha e vê qual é o indivíduo que vibra mais pelo coletivo do que pelo pessoal, não precisa eleição. É o que Kardec chamou de aristocracia intelecto-moral. A gente detesta a palavra aristocracia, porque aqui no nosso mundo fruto de indicador de abuso, toda a vida foi, não deixou de ser. A gente desconfia do intelecto, porque diz que a pessoa, o avanço intelectual não adianta nada, que a pessoa faz o mal, e a gente não acredita no desenvolvimento moral. Por quê? Porque esse é o nosso universo. Aí, de novo, tem que ampliar a consciência. Então, os modelos, por exemplo, modelo de governo em nosso lar é pelo mais evoluído. Não é pelo que a maioria quer. A maioria fica satisfeita porque estou falando de níveis superiores. Quando você está em níveis inferiores, tipo lá
o local que Gregório coordena, não, é a força. A força de intimidar, a força de aterrorizar, a força de tornar o sujeito culpado para manipular. É inferior mesmo, né? Outra coisa importante, que eu acho que é a questão econômica, que está longe da nossa consciência, porque a gente usa a regra do farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Que é um ditado aqui da Bahia, pelo menos eu conheço aqui na Bahia. O que acontece em nosso lar? Todos recebem o necessário. Não importa se trabalha, se não trabalha. Tem aquela senhora que apareceu no filme que ela está lá há não sei quantos anos, não fez quase nada. Eu fiz a conta, a mulher não trabalhou, acho que nem uma hora por mês ao longo desse período todo, quando você vai espremer o trabalho que ela fez. Mas ela recebe o necessário e fica sem o necessário. Se você quiser mais do que é necessário, se você quiser especificidades e ampliações, trabalhe, construa, é legítimo. Mas você não acumula. Quando você desencarna, se você tiver alguém da sua família espiritual lá, ele fica com a casa que você comprou. Se não tiver ninguém, a casa vai para o coletivo. Acabou, não tem conversa. Você não tem nada que ter uma casa em nosso lar. Se você está encarnado, você voltar, resolve lá o que tiver de resolver. Então, essa lógica de não acumulação, essa lógica de que o interesse coletivo é mais importante do que o pessoal, essa lógica fraterna de que todos precisam do necessário, é um modelo econômico que nós precisamos para ontem, porque nós não temos esse modelo, porque não conseguimos viabilizar. E é uma coisa que a gente podia aprender com o nosso lar. Mas, de novo, eu sempre acho, André, que a gente se bate com um nível de consciência. Enquanto a gente tiver medo de perder, enquanto a gente achar que o coletivo não me beneficia, que eu tenho que cuidar de mim primeiro, aí eu não vou poder funcionar numa lógica de desapego, numa lógica fraterna. Mas tem isso também, tem todos esses aspectos. Nós vamos ficando por aqui e você vai responder no particular a Maria Helena de Castro Ferreira, a posteriori, que ela faz uma pergunta aqui muito curiosa e ela insistiu nisso. Se você tem uma maneira de saber lá se tem terceira idade, tem idosos, né? E como é que ela recebeu a tarefa de identificar quem são os idosos do livro Libertação? Quem são os idosos lá? Então, mas isso você responde no particular, por causa do horário. Mas eu não sei responder no particular, não. Aqui não está escrito. Eu escrevo aqui embaixo, é? Não, depois você manda um e-mail para ela. Eu só quero dizer a Comunica com ela. Maria Maria Helena Helena de Castro Ferreira é uma cigana. Pronto, diga a ela que ela se inscreva no Encontro Estadual de Espiritismo. Mas é para lá que ela vai levar isso. Vai ter uma atividade exatamente trabalhando isso. Quem vai coordenar é a Leonora Peixinho. Pois é, ela é do mesmo grupo que está querendo arranjar uma saída para estudar isso antes. Se tem faixa etária lá. Não, tá bom, Nádia, muito obrigado. Eu quero recordar uma coisa, um dado importante que já foi citado por Eide, que é as inscrições começaram hoje, já tem inscrito, né? Já vi aqui inscrito no encontro estadual. Alguém quis ser o número 1 e já se inscreveu. Nós tivemos a presença aqui de Luzia Macedo, filha de Adalberto, agradecendo a síntese que nós fizemos. Luzia, nós só fazemos apenas aquilo que nos parece merecedor. Então, é nesse sentido que a gente colocou essa síntese simples, na medida do possível. Sônia Maria nos diz que teve a felicidade de trabalhar com Adalberto, né? Nessa época, e Reinilda lembra a todos os inscritos nos novos cursos da FEB que acessem os seus e-mails, acessem os seus e-mails urgentemente, porque estão indo os links para as reuniões. Amanhã mesmo, às 9 horas, temos um dos grupos de autoconhecimento que vai começar, e se as pessoas não acessarem o link, não poderão ter presença no local. Já não é mais só um inscrito, já estamos sabendo que temos 15 inscritos por encontro estadual, mal abriram as inscrições, né?
É interessante que todos que se inscrevam precocemente, porque a gente vai ter uma noção de espaço tecnológico e de como organizar a didática desse tipo de trabalho. Então, a todos vocês, uma boa noite, recordando que é bom seguir exemplo de pioneiros como Adalberto, né? Desbravar a região em matéria de federativismo não era nada fácil, como até hoje não é tão simples e tão fácil, e mais ainda como um pioneiro que nos trouxe a caravana da fraternidade, que foi Leopoldo Machado, que é lembrado também por esses dias recentemente na sua trajetória, que conclamando a todos fazermos o espiritismo de vivos, né? De vivos, quer dizer, os encarnados pensarem espiriticamente e viverem espiriticamente. Espero que vocês reflitam, trabalhem bastante nesta reflexão, a questão de copiar, imitar o mundo espiritual, para que a gente tenha aqui a colônia, nosso lar, que é o sonho de consumo da maioria dos espíritas, aqui na Terra mesmo, antes de desencarnar. Porque, pelo que eu sei, tal como você vive, sua vida vai continuar ampliada, né? E isso me lembra uma história do profeta, do grande criador de tipos, Chico Anísio. E o profeta era um dos personagens de um final de um dos seus programas. E lá para as tantas, uma cena que ele narrava era o profeta e o seu discípulo recebendo pessoas para serem orientadas. E uma delas disse-lhe: profeta, eu resolvi morar na cidade de São Paulo. O que é que o senhor acha? E ele disse: me conte como é a sua cidade. E ele, então, contou. É uma cidade terrível, de pessoas fofoqueiras, ignorantes, mal relacionadas, pobres, sem sonhos, sem aspirações. Eu quero sair de lá por isso. E ele virou-se, então, o profeta virou-se e disse: então, não vá para São Paulo. Por que, profetas? Porque São Paulo é isso aí ampliado. Você vai chegar lá, é isso aí ampliado. Aí o homem disse: é mesmo, profeta? Estou lhe avisando. Ele saiu desolado, chegou um outro, perguntou ao profeta o que ele achava dele ir morar em São Paulo. Ele fez a mesma pergunta que fez ao anterior. Como é a sua cidade? É uma cidade ótima. Uma cidade de pessoas alegres, agradáveis, convivendo fraternalmente, solidárias entre si, lá vai. E disse, então vá para São Paulo. É mesmo, profetas? Vá para São Paulo. É isto aí ampliado. E aí o discípulo que viu as duas cenas, quando os dois saíram, ele disse, profeta, que história é essa? São Paulo de um é completamente diferente de São Paulo de outro. Meu caro, cada um vai para São Paulo que conquistou anteriormente. O mundo espiritual é parecido, né? Você vai para o mundo que você vive atualmente com a sua consciência, o seu nível de evolução. Então, aproveitem para construir a sua consciência de união divina lá de nosso lar aqui, porque chegar lá é só continuar na mesma, como é que diz a geração nova, né? A mesma vibe, né? O mesmo ritmo, o mesmo caminhar evolutivo. Boa noite a todos e até sábado.